No último vídeo, na última aula, finalizamos a aula discutindo sobre o nível de Garatuja, a primeira fase da etapa da escrita das crianças. E a gente pode dizer de forma bem resumida que Garatuja é o primeiro contato que a criança tem com o esforço de registrar alguma coisa. Esse registro ainda não é tão intencional, embora ela, vez ou outra, faça uma associação, mas é o primeiro momento que ela tem com a escrita. E aí, se a gente for fazer uma analogia com os primórdios da escrita, é mais ou menos o desejo do homem de deixar registrados nas paredes das cavernas os seus achados, as suas conquistas e outros signos e significados para momentos posteriores. E aí, então, a gente já compreendemos na aula anterior a fase das garatujas. Saindo das garatujas, as crianças vão para o nível pré-silábico. É o primeiro nível que a criança ela tem uma relação já com a escrita, certo? Esse nível ele se desenvolve em dois. O primeiro é a escrita indiferenciada e depois a diferenciação da escrita. Nesses dois níveis, do nível pré-silábico, são como esses dois níveis, escrita indiferenciada e escrita diferenciada, são dois subníveis do nível pré-silábico. A gente tem Garatuja, nível pré-silábico. O nível pré-silábico ele vai se desenvolver em dois, a escrita indiferenciada e a diferenciação da escrita. Nos dois primeiros níveis de evolução da escrita, não há registro de traços no papel com a intenção de realizar o registro sonoro. A criança ela não quer registrar a pauta, uma palavra, a sonorização de uma palavra. E aí, o que acontece? No primeiro nível da fase pré-silábica, é caracterizado pela baixa diferenciação entre grafia de uma palavra e outra. Às vezes ela vai escrever só um monte de ezinho, um juntinho com o outro, mas para escrever as palavras diferentes. Por exemplo, ela escreveu tracinhos e aí disse que era elefante. Escreveu outros tracinhos e disse que era macaco. E aí, traços semelhantes entre si são muito comuns, dependendo do tipo de escrita com a qual a criança teve maior interação. Se ela teve interação com livros, então ela já pode utilizar as letrinhas. Se não, ela vai utilizar alguns grafismos. E os grafismos eles podem ser construídos de traços descontínuos ou com maior continuidade. Ela pode fazer traços fragmentados ou pode fazer um único traço sem fragmentar. E aí, ela não faz diferença nesse nível, certo? E aí, depois o segundo nível da fase pré-silábica, que é a diferenciação da escrita. Aqui, já a tentativa sistemática de criar diferenciação entre os grafismos. Ou seja, a criança já quer escrever palavras com diferenças para indicar nomes diferentes. Por exemplo, ela pode escrever um A, um I, um E e um F para dizer mariposa. E um A, E e A para dizer formiga. Então, ela já sabe, no segundo nível da fase pré-silábica, que para escrever palavras diferentes é preciso ter alguma característica diferente nas escritas. Então, a hipótese de quantidade mínima dos caracteres devem compor uma escrita e há uma necessidade delas variarem essa escrita. E aí elas podem escrever as palavras de formas diferentes, variando de acordo com o significado. E aí o segundo nível, que é a hipótese silábica. Então a gente passou pela garatuja. Da garatuja a gente entendeu o primeiro nível, que é o nível pré-silábico. Agora a gente vai para o nível silábico. O nível silábico já há uma tentativa de estabelecer relação entre o contexto sonoro da linguagem e o contexto gráfico da escrita, o registro. Ela já há uma relação entre o que ela está escrevendo e o que e o contexto sonoro da palavra. Então ela atribui cada letra uma marca escrita.
o registro de uma sílaba falada. Ela vai registrar a sílaba de uma palavra. Por isso que é a hipótese silábica. A sílaba de uma palavra, ela registra de alguma forma. Por exemplo, quando é com valor sonoro, ela vai registrar a palavra macaco. Ela coloca o A, O. E para ela está escrevendo macacó. Por quê? Porque o som do A prevalece para ela. Ela vai escrever A. Cá, escreve o A. E có, escreve o O. E às vezes ela não faz uma relação qualitativa com a sílaba. Não faz essa relação. Ela pode colocar um P, um B e um T. Ela bota um P. Cá, ela bota um B. E có, ela bota um D. E aí ela colocou PBD. E aí ela está registrando sem fazer uma ligação específica com a palavra. E a gente diz que não houve valor sonoro. E às vezes ela pode colocar também a consoante K. Aí o C. Zá, um Z, porque ela também vai pensar que Zá é um Z e um A. E aí, gente, há uma superação global entre a forma escrita e a forma oral, fazendo com que pela primeira vez se trabalhe com a hipótese de que a escrita representa parte sonora da fala. É na fase silábica que a criança já mudou de hipótese, ela já criou uma hipótese que para ela escrever, ela precisa representar as partes da fala. E aí ela começa a relacionar uma sílaba a uma letra. E aí há uma grande percepção da relação entre a língua oral e a língua escrita. É a partir da fase silábica, que é muito bacana quando a gente percebe isso. Aí vocês, quando forem fazer um ditado de palavras, e aí vocês podem pedir. Hoje nós vamos fazer uma espécie de avaliação para saber como vocês estão escrevendo. E aí o professor, a professora vai só falar a palavrinha ou mostrar o objeto e vocês vão ter que copiar. E aí vocês vão ter que ter cuidado para ninguém olhar o seu, porque aqui o professor quer saber como vocês estão escrevendo as palavrinhas, tá certo? E aí você vai e começa. É importante que nesse ditado, e aí um ditado que é uma atividade dos primórdios da alfabetização, ele ganha uma nova roupagem. Ele faz parte de um contexto semântico. Por exemplo, pode ser um ditado sobre brincadeiras, um ditado sobre aniversário, um ditado sobre presentes, um ditado sobre algum contexto que faça sentido para as crianças. E ao final vocês pedem para que ela escreva uma frase. Ai, professor, ainda não sei escrever palavras. Aí a criança dizendo para o professor: não tem problema, você vai escrever do seu jeitinho. Se você achar que escreve assim, é assim. E aí depois dessa avaliação diagnóstica que você faz, você vai acompanhar, descobrir que estágio ou que nível de hipótese silábica a criança está. Aí você vai avaliar e vai desenvolver atividades para que a criança saia desse nível e avance para o próximo. E aí, voltando para o nível silábico, é quando a criança percebe a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Ela vê que tem uma ligação. As letrinhas vai representar ações da fala. E aí, o terceiro nível é a hipótese silábica alfabética. A utilização das hipóteses silábicas e alfabéticas da escrita ao mesmo tempo. É a utilização delas duas. A criança ora, usa, pensa em hipóteses silábicas, escrevendo uma letrinha por símbolo, por som. E ora, ela já está um pouco mais alfabética. Hipótese silábico-alfabética. E aí, gente, dê uma olhadinha no slide, que vocês vão ver que os vídeos eles vão seguindo a ordem do slide, tá certo? E aí vocês vão compreender melhor essas hipóteses, esses níveis que as crianças estão. Então, ela está é uma fase de transição, em que a criança, sem abandonar a hipótese anterior, ela ensaia outros segmentos de análise da escrita.
em termos de fonemas. E aí, por exemplo, macaco, ela escreve M-A-K-C-O e có um O. Então, ora ela escreve a sílabazinha completa, ora ela escreve só uma letrinha representando a sílaba. Então, essa é a fase de transição. E aí, gente, a última hipótese da criança é a hipótese alfabética. Nessa fase, a criança já venceu todos os obstáculos conceituais para a compreensão da escrita. Ou seja, cada um dos caracteres da escrita corresponde aos valores sonoros menores que a sílaba e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas da palavra que vai escrever. Então, na fase da hipótese alfabética, a criança ela já faz a junção entre o som ou ao fonema e a grafema. E aí, hora ou outra, as crianças elas vão ter dúvidas sobre a escrita correta de uma palavra. E aí cabe ao professor nesse aspecto, e já vai estar chegando lá, a criança possivelmente está chegando no 3º, 4º, 5º ano, o professor vai começar a trabalhar a ortografia, a escrita correta das palavras. E aí vai passando por um processo gradativamente. E é importante que a criança aprenda a ler, a buscar no dicionário as palavras que ela tenha dificuldade em escrever, ou até mesmo hoje em dia utilizar o celular para pesquisar a escrita correta da palavra.